Então, iniciemos o capítulo 2, versículo 1. Concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor. Então, concentra-te. É justamente isso que eu acabei de falar. É Deus chamando os judeus das nações, do Brasil, Estados Unidos, da Europa, da Oceania, da Ásia, para que eles possam repovoar Israel. Então, parte desse processo começou em 1948 com a formação política do Estado de Israel, um evento que era desconhecido por muitas pessoas e por muitas instituições religiosas que já estavam negando os planos proféticos para os judeus, como se Deus tivesse abandonado o seu povo, a sua nação, e agora iniciará o processo para rejuntar os judeus de todas as partes do mundo. Aqui está usando uma palavra no hebraico que é kel shash, tanto para concentra-te quanto para examina-te. Eu vou falar aqui a versão hebraica, a versão usada pelos judeus na sinagoga da Tanakh, para que você possa entender o que significa essa palavra kel shash. Aperfeiçoai-vos e fazei melhorar uns aos outros, ó nação indesejada, antes que se cumpra o que foi por ele disposto, e venhais a desaparecer como palha ao vento, antes que a chamejante ira do Eterno recaia sobre vós, antes que sobrevenha o dia da fúria do Eterno. Então note que esse concentra-te, ele dá a ideia de trigo, quando se separa o trigo da palha através do vento. Então isso é um cenário que mostra que Deus tem pressa. Deus tem pressa para que o trigo e a palha sejam separados ao vento de forma rápida. Então concentra-te e examina-te é justamente a palavra que origina a separação do trigo e da palha através do vento. Ou seja, Deus tem urgência nesse processo de separação. Isso significa que o reajuntamento é necessário para que venha o dia do Senhor, um dia de fúria, um dia para que Deus colocará o seu furor contra os ímpios, para que aqueles que se converterão entrem no reino prometido aos judeus, e os gentios crentes no Messias de Israel participarão dessa bênção futura. No versículo 2 diz exatamente o que eu estou dizendo, antes que saia o decreto. O decreto é, no hebraico, kok, que é uma ordem ou um comando expedido. Pode ser com data. É o comando ou uma ordem. Então, ou seja, Deus tem pressa no versículo 1 para que concentre-se os judeus na sua terra, para que ele inicie, para que ele decrete o início da separação do trigo e da palha através do furor da ira que está descrito no versículo 2. Então, repetindo, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris os seus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então aqui no versículo 3, Deus está ensinando a forma como os crentes, os que se converterão ao Messias de Israel,
talvez possam ser salvos. Haverá grupos que serão salvos no sentido protegidos da morte neste período. E haverá muitos outros grupos crentes que serão perseguidos e mortos nesse período. Então Deus está dizendo o caminho para que alguns possam ser protegidos das perseguições e de morte, mas haverá muitos que morrerão também. E esse caminho para que aqueles que serão protegidos das perseguições ou serão livrados da morte é buscar Adonai. Quem busca Adonai? Aqueles que são os mansos da terra. Aqui é Eretz. Nós podemos, a princípio, este versículo refere-se aos judeus que se converterão no dia de ira, ou seja, nos eventos apocalípticos, mas haverá milhões de gentios, ou seja, de não-judeus, que também se converterão ao Messias dos judeus, ao Messias de Israel. Então, Deus está dando a dica para aqueles que se converterão, quer sejam judeus, quer sejam gentios. Busque a Adonai, busque a sua justiça, busque a mansidão. O lograreis aqui no hebraico é hu lehi, que é talvez. Os crentes no Senhor Jesus que morrerem durante este período de ira servirá de testemunho para as nações, quer seja judeu, quer seja gentil crente. Então a palavra terra aqui, ela é Eretz. A princípio, o versículo refere-se aos judeus convertidos no dia da ira, mas também pode ser expandido para os gentios que se converterão ao Messias, ou seja, ao Senhor Jesus Yeshua HaMashiach, neste período de 7 anos de castigo sobre a terra, onde todas as nações serão abaladas, onde a paz do mundo será tirada. Caso você queira detalhes sobre isso que eu estou falando, você pode estudar o livro de Ezequiel, capítulo 20, capítulo 22, capítulo 38, capítulo 39 e dos capítulos 40 a 46. Agora vamos falar do versículo 4 ao versículo 7, onde Deus julga as nações gentílicas, ou seja, as nações não judias. Então, do versículo 4 ao versículo 7, Deus trata com a Filístia, ou seja, Gaza. Versículo 4. Porque Gaza será desamparada e Ascalon ficará deserta. Asdod, a meio-dia, será expulsa e Ecrom desarraigada. O versículo 4 fala sobre o castigo que Deus colocou sobre Gaza. A Filístia é justamente a terra dos filisteus, que teve inúmeros conflitos desde o início da Filístia. Então, Golias foi um filisteu, e ali também houve muitos conflitos entre os judeus e os filisteus, que incluía Golias. Antes disso, também Israel teve muitos conflitos na época de Sansão. Sansão foi preso na Filístia. Então, toda a história de Israel, toda a história da Filístia, praticamente foi conflitos entre os filisteus e Israel. E esse conflito se estendeu até o período de Macabeus, onde por fim os filisteus foram exterminados, onde foi um dos últimos conflitos, entre Israel e os filisteus. Então a Filístia, ela tinha 5 cidades, que era Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gade. Ou seja,
são as 5 nações que compunham a Filístia. A Filístia nasceu em Gênesis 10:13. Vamos abrir. Misraim gerou a Ludim, e Anamim, a Leabim e a Naphtuim, a Patrussim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Então, os filisteus são descendentes de Mitzraim, e Mitzraim são descendente de Cã, e Cã é descendente de Noé. Então, aqui mostrei de uma forma abreviada a origem dos filisteus. E nesses embates políticos e militares entre Israel e os judeus, nós podemos ver como que Deus operava através de Israel as nações, que incluía a Filístia. Então nós vamos agora para 1 Samuel, capítulo 4, que fala quando os filisteus capturaram a arca dos judeus. Capítulo 5, a maldição que Deus enviou aos filisteus por causa da arca. E no capítulo 6 de 1 Samuel, a devolução da arca pelos filisteus aos judeus. Então, note, sempre houve conflitos militares entre Israel e os filisteus. E os últimos dados de conflitos foi na época dos Macabeus, que praticamente os filisteus foram destruídos por fim. Então, aqui no versículo 4 do capítulo 2 de Sofonias, está dizendo que Deus castigará a Filístia. Lembrando que este livro foi escrito em 625 a.C. E Sofonias estava exercendo seu ministério no período do rei Josias. E aqui no versículo 4 está dizendo que Ecrom seria desenraizada da sua terra. Desenraizada significa que as pessoas, os que não seriam mortos, seriam tirados da sua cidade, do seu país, para se tornarem escravos em outro país. Então a palavra desarraigada no hebraico é elker, que é desenraizar alguma coisa. Ecrom era um centro de idolatria, de consulta aos mortos. Era lá onde havia um templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. Foi justamente o templo de Dagon que Sansão empurrou as colunas e que desabou o templo. Era o templo de Dagon, um templo idólatra, um templo que era feito sacrifícios humanos, era feito consulta aos mortos. E aqui está dizendo que Ascalon ficará deserta. Significa que a cidade inteira não haverá mais ninguém. Seriam todos mortos, os que sobraram escravos e os demais destruídos. Versículo 5. Ai do que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. Então aqui mostra a ira que Deus estava sobre os filisteus por causa das práticas de crimes de guerras e idolatria que eles faziam. Então, aqui está usando uma interjeição. Ai, ai. Aqui mostra a insatisfação que Deus está sobre os filisteus. Quereitas é justamente a região Creta. Fica a sudoeste
da Grécia. São ocupantes do litoral sul dos filisteus. E esse povo que está lá, nesse litoral, são de origem de Creta, que hoje é sudoeste da Grécia. E aqui no versículo 5 mostra que Deus não deixaria um morador sequer na Filístia, por causa da ira que ele derramaria sobre o povo. Versículo 6. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. Tamanha destruição que Deus colocaria sobre os filisteus, que haveria apenas pastagens, para que os pastores levassem os seus rebanhos para comer. Não haveria mais cidades, não haveria mais casas, não haveria mais templos. Tudo foi destruído por causa da prática de idolatria da Filístia. Versículo 7. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Aqui Deus está dizendo no versículo 7 que os remanescentes quer dizer os sobreviventes, eles, após a saída do cativeiro babilônico, o qual os judeus foram levados como escravo, eles iriam para essa região litorânea, para essa região de Ascalon, e seriam preservados lá e protegidos por Deus. Então seria uma região onde os sobreviventes, onde os remanescentes seriam protegidos por Deus. Os judeus seriam protegidos por Deus nessa cidade. E aqui no versículo 7 também fala sobre quando passar o dia do Senhor e quando Deus vai restaurar a capital do mundo, que é Israel e Jerusalém, e onde o povo judeus e os gentios que creram no Messias judeu, Yeshua HaMashiach, irão morar em toda a região que Deus prometeu a Israel, Canaã. Então, parte dessa profecia no versículo 7 cumpriu-se em 538 a.C. E toda essa devastação que os filisteus passaram começou a se cumprir em 743 a.C., com a invasão dos assírios, a Filístia. Depois Neco, o faraó egípcio, invadiu em 609 a.C. e por fim os babilônicos terminaram e executaram os demais sobreviventes e deixaram talvez alguns como escravos na Babilônia em 605 a.C. Então ali se cumpriu profeticamente o que foi dito por Sofonias e por Amós. Então aquela região se tornou um lugar de pastagens e refúgio para os pastores colocarem seus animais para se alimentarem. E o versículo 7 foi cumprido como um refúgio para os judeus que saíram da Babilônia como escravos e se refugiaram e foram protegidos nesta região em 538 após o decreto de Artaxerxes, e dentro do plano escatológico, quando terminar o dia do Senhor e Deus restituir as terras aos judeus, será no plano futuro
após o dia do Senhor. E vamos em Salmos 105:11, que fala exatamente sobre isso. Então, a Filístia ficava na Palestina, e a Palestina ficava na Canaã. Então, Canaã foi prometido ao Deus de Israel dar aos judeus. Então, nós vamos agora para ver no plano profético, no livro de Salmos, a restauração e a restituição dessa região aos judeus. Salmo 105, versículo 11, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã, como o quião da vossa herança. Então aqui mostra que Deus dará aos judeus a região da Filístia e de toda Canaã e Palestina, para que eles possam possuir, enfim, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó e, por fim, ao rei Davi. Note que aqui no capítulo 2 e no livro de Sofonias não detalha os pecados dos filisteus, mas todo esse castigo contra os filisteus já tinha sido detalhado por Deus ao profeta Amós. Abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 1, versículo de 6 ao versículo 8. E aqui detalha que eles capturavam os judeus na região de Gaza e usavam eles como escravos. Então eles faziam comércio e tráfico de pessoas e fazia isso com os judeus. Lembrando, como eu disse, os judeus é protegido por uma aliança que Deus fez com Abraão, que é Gênesis 12. Então todos aqueles que perseguem, que amaldiçoam os judeus, Deus retribui da mesma forma a essas pessoas. E foi o que aconteceu com a Filístia. Agora nós vamos falar sobre Moabe e Amon, que fica ao leste de Israel. Moabe e Amon são duas nações irmãs de sangue. Ambos foram descendentes de Ló e suas filhas, o qual embebedaram o pai e cometeram incesto. Geraram duas nações. E essas duas nações atuavam praticamente juntas para tentar destruir e aborrecer Israel. Então o histórico de Moabe e Amon também não é diferente da Filístia. Ambas nações, Moabe e Amon, tiveram muitos embates militares com Israel e com os judeus. Amon e Moabe hoje fica ao sul da Jordânia, caso você queira localizar no mapa. Então, versículo 8. Ouve o escárnio de Moabe e as injúrias palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Então aqui note, a palavra escárnio no hebraico é kerpel, que significa envergonhar alguma pessoa, significa escarnecer de uma pessoa, difamar uma pessoa. Então, o contexto hebraico aqui é quando você faz alguém envergonhar-se por palavras ou por calúnias. Então, Moabe e Amon estavam tentando envergonhar Israel, estavam tentando difamar Israel e os judeus. E aqui também usa a palavra injuriosas. Injuriosas vem da palavra jid-duf, no hebraico. Ou seja, você difamar Israel aqui. E aqui está dizendo que Moabe e Amon, eles escarneciam e praticavam injúrias palavras para envergonhar Israel e os judeus. E eles se gabaram contra os seus territórios. Eles se acharam militarmente muito poderosos, a ponto de ficarem orgulhosos. Então aqui diz que eles estavam orgulhosos, difamando e
colocando palavras para envergonhar os judeus e Israel. E é isso que está dizendo aqui no versículo 8. Para entendermos mais um pouco sobre Moabe e Amon, nós vamos agora para Amós, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15, que fala sobre Amon. E Moabe, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Não vou ler por questão de tempo, mas do versículo 13 ao versículo 5, Amon, que era descendente do filho de Ló e de sua filha mais nova, eles eram tão cruéis com os judeus que, quando eles tinham um embate militares com Israel, eles capturavam as mulheres grávidas e passavam a espada no meio da barriga, rasgando o ventre delas e elas, por causa da maldade. Moabe queimava crianças e queimou uma criança como prática idólatra viva a outros deuses. Então aqui mostra o nível de crueldade que Amon e Moabe tinha para com os judeus. Ou seja, a prática e a crueldade de crimes de guerra que eles praticavam. Então, por causa desses pecados, versículo 9: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Então aqui mostra o castigo que Deus colocaria sobre Moabe e Amon. Eles seriam semelhantes à devastação que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Campo de urtigas são plantas que têm efeito cáustico, ou seja, Deus faria com que Moabe e Amon fossem devastados como se fossem destruídos por um efeito cáustico de uma planta. O perpétuo aqui no hebraico é eid, longo tempo, ou seja, haveria uma devastação durante muitos e muitos anos. Algumas traduções está como eterna, ou seja, nunca mais seria restabelecido Amon e Moabe. Vou explicar por que eu estou usando essa tradução de eid, que é longo tempo, que é essa palavra aqui no hebraico. Ainda aqui no versículo 9, está usando a palavra sobreviventes, no hebraico é yer-ter, que quer dizer, no hebraico, remanescentes. Significa que os remanescentes judeus habitariam a região de Moabe e Amon. Ou seja, Deus também colocaria os judeus sobreviventes da Babilônia na região de Moabe e Amon, ou seja, ao leste de Israel. Versículo 10. Isto lhes sobreviverá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Eles se manteram orgulhosos, achando que provavelmente ninguém o destruiria, ou que os próprios judeus não destruiriam. E eles perseguiam, matavam, colocavam a espada no meio das mulheres e rasgavam os bebês e as mulheres grávidas. Eles se achavam militarmente poderosos. Só que eles se colocaram contra Jeová Tsabaoth, o Deus que usa o seu poder, as hostes celestiais e a natureza como ferramenta para julgar os povos. E por fim, versículo 11. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Então aqui no versículo 11, Deus está dizendo que haverá remanescentes gentios de Moabe e Amon, que após o dia do Senhor irão até Jerusalém para adorar o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Então aqui diz no versículo 11,
todas as ilhas das nações. Ou seja, Deus está dizendo que haverá grupos em Moabe, haverá grupos em Amon e haverá grupos em várias nações do mundo que irão até a Jerusalém adorar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos judeus, o Deus criador dos céus e da terra. Então, o cumprimento profético dos eventos de castigo, dos eventos de disciplina sobre Moabe e Amon foi em 582, 581 a.C. pelos babilônicos. Mas ainda haverá o dia do Senhor, onde Deus julgará todas as nações. Lembrando que nós estamos falando aqui do início do dia do Senhor, que começou aqui com Israel, com a Síria, agora com Judá, e se expandir para todas as nações do mundo, que é um evento que está para acontecer, é iminente. Agora vamos falar sobre a Etiópia, fica ao sul de Israel. Aqui praticamente, profeta Sofonias, Deus fala de forma muito breve, apenas um versículo para falar sobre a Etiópia. Versículo 12, também vós, ó etíopes, serei mortos pela minha espada. Então aqui não detalha o pecado que a Etiópia estava cometendo. Apenas Deus decretou castigo sobre eles aqui no versículo 12. Versículo 13 ao versículo 15, Deus trata sobre a Assíria. A Assíria que foi tão falada pelo profeta Naum. A nação, o império militar mundial que seria destruído por causa das práticas idólatras, dos crimes de guerra, de corrupção, de roubo, de feitiçaria, de consulta aos mortos, como foi descrito praticamente o livro de Naum completo. Então, versículo 13: estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Então, assim como foi descrito no livro de Naum, aqui Sofonias, ela seria uma terra deserta, sem vida. Haveria devastação em todos os lugares da Síria, mortes. O exército seria destruído, porque eles se tornaram orgulhosos. E enfim, a terra ficou escondida durante muitos anos, por causa da tamanha ira que Deus derramou sobre aquele povo. Então, a Assíria ficou escondida na região do Iraque durante 2.600 anos debaixo da terra, que até muitos povos, arqueólogos e historiadores achavam que a Síria era apenas uma lenda. Versículo 14: no meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos, alojar-se-ão nos seus capitéis, assim como o pelicano, como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o montouro estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Aqui mostra que a cidade estaria vazia, apenas gramas, matos e grande parte areia, por causa da desolação que Deus fez com a Síria. Todos os detalhes da queda da Síria está no capítulo 1 de Naum, capítulo 2 e, por fim, capítulo 3. Aqui Deus fala até do pelicano. O pelicano é uma ave que vive solitariamente, ou seja, ela viveria de forma solitária numa região onde não haveria mais cidades, não haveria
mais pessoas, não haveria mais exércitos. Porque grande foi a morte e a destruição desta nação. Versículo 15, para terminar. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Então aqui mostra que, assim como Moabe e Amon, a Assíria tinha se tornado orgulhosa, achando que era inabalável, que ninguém poderia a destruir, que ela poderia dominar o mundo. E por fim ela foi desolada, e apenas os animais que habitariam nela. E todas as nações que eram inimigas da Assíria, que ela tinha perseguido, matado de forma cruel, assobiaria e bateria palma de alegria, assim como foi descrito no capítulo 3, versículo 19 do livro de Naum. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palma sobre ti. Te alegres, porque saberão, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? A Síria era uma potência militar, ela que dominava todo as nações naquele período, e ela tratava nas nações de forma cruel. Ela pegava a cabeça dos soldados que ela matava e colocava como troféu em pilhas, ou esfolava as pessoas vivas, tirava a sua carne como uma forma de crimes de guerra, assim como também cortava pulsos e pernas da pessoa ainda viva. Então aqui Deus está dizendo, está corroborando aquilo que o profeta Naum disse: ela seria destruída e haveria desolações por toda parte, e esta cidade seria a habitação apenas de animais e não mais de pessoas. Para terminar aqui o capítulo 2, nós vamos para Provérbios. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Aqui mostra que o início da queda de Moabe e Amon foi o orgulho de acharem os poderosos, militarmente poderosos, indestrutíveis. E esse mesmo pecado também a Assíria cometeu. E em Provérbios diz: a soberba é o início da queda. Então, a Assíria foi destruída pelos babilônicos em 612 a.C. E assim terminamos o capítulo 2. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.